Olá, seguidores da Zona de TI. Hoje nós iremos falar sobre lucros, juros e ganhos. Iremos passar aqui algumas dicas, algumas coisas, experiências que nós vivemos, né, e aprendemos com isso. Algo que também muitas vezes erramos e também aprendemos com os nossos erros, né? E iremos passar isso para vocês, para que vocês que estão iniciando ou que já estão na jornada de empreendedorismo não venham errar naquilo que já erramos, e isso traz muito prejuízos. Prejuízo, né? E eles vão ficar presos numa bola de neve. Qual que é a bola de neve que a gente pensa, né? É os juros de maquininha, é o seu lucro que não vem rápido e você tem que usar um limite especial de uma conta, nem que seja para um fim de semana. E às vezes um fim de semana que eles vão usar lá, vai R$10 de lucro embora. Tô falando bem simples, tá? Se você usar mínimo do limite. Então quer dizer assim, você que tá ali fazendo uma cotação de um teclado. Ah, o teclado tá 150, vou jogar 50% acima. Tô ganhando? Será que tá? Às vezes não, viu? Porque a gente teve uma experiência lá para 2017, 2018, onde a gente fez uma semana super rápida, assim, bem produtiva de trocas de teclado, e quando a gente viu, colocamos assim, vamos ganhar R$50, vamos ganhar R$40 nesse daqui que já tem aqui na loja e tá rapidinho. E aí a gente só falava, né? Não calculava nada, só achava que estava ganhando dinheiro. Quando a gente parou para ver o fim de semana, o extrato, não estava legal, não parecia que não tinha ganhado, tinha esgotado. Sabe quando você vê o dinheiro, a água passando entre as mãos? Era exatamente isso que aconteceu conosco. E sem dizer que às vezes muitas peças que vocês compram, né, no Mercado Livre, ou às vezes tem fornecedores, você tem que pagar ali, né? À vista. E às vezes o dinheiro que o cliente vai te dar no cartão é 30 dias, 15 dias. Isso e não for parcelado, né? Se ele não parcelar e se ele vir no prazo que ele combinou que viria. Às vezes ele fala que vai pegar uma semana, passa 2 e o cliente nem vem para pegar a peça. A gente tem computador aqui que tá fazendo aniversário ainda. A gente canta parabéns de ano para ele. Então, quer dizer, tudo tem que ser calculado para que você não venha depois colocar a mão no bolso para você pagar algo que ainda nem saiu da sua loja. Aí você vai falar assim, Marcelo, se a gente for fazer exatamente isso que vocês vão nos ensinar, aí o cliente ele vai pegar e vai preferir comprar no Mercado Livre, porque hoje, infelizmente, o Mercado Livre ficou bem aberto para todo mundo. Mas a gente sabe que lá também tem muita gente que vende sem garantia, sem qualidade de peça. Então você tem que achar um fornecedor muito bom. E quando você achar, fideliza com ele e executa processos de compras bons, né? Tenta negociar uma margem maior para você. E sem dizer também que você também tem que deixar ciente o seu cliente. Se ele está comprando uma peça de fora que não é com você, se acaso vier com um defeito ou apresentar defeito durante o período de 3 meses, ele vai ter que refazer de novo esse serviço para retirar essa peça. Né? E aí então, você vai ter que ter um lucro sobre esse serviço de novo, porque você não vai dar o serviço de graça para o cliente, sendo que a culpa da peça está errada foi da opção de escolha de compra dele, né? Teve até uma semana, essa semana mesmo, a gente foi fazer uma troca de teclado do Acer, que o botão Power é no teclado. E a cliente queria comprar fora, tudo, ela até retirou o equipamento, pagou lá a avaliação, retirou o equipamento para que ela pudesse comprar fora o teclado e um SSD. Só que aí depois, chegando em casa, ela mandou mensagem para nós falando qual era a diferença de garantia. Aí a gente falou que a garantia a gente não daria, porque são peças que ela iria comprar por conta própria. E se acaso viesse com algum defeito, apresentasse defeito durante os 3 meses que ela tem direito para troca, a gente iria cobrar novamente o serviço. Então, quer dizer, aí depois que ela pensou nisso, ela voltou com o equipamento e comprou as peças todas conosco. Porque assim, quando a gente for falar para vocês a forma de calcular, ela vai ser até simples, né? Porque o que aconteceu lá naquele ano de 2018 que eu comecei a falar para vocês? Então foi algo desgastante para a gente, porque não víamos dinheiro,
a gente estava assim, no limite, no cheque especial, saindo dinheiro, tinha boleto de fornecedor que estava para vir, e isso foi muito desgastante. Aí eu resolvi ficar acordado para achar uma solução. E aí foi onde que a gente veio a pensar sobre como ter lucros, né? Como ter ganhos através dos lucros, né? Como fazer isso rentável, o seu comércio ser rentável, a minha venda ser rentável. Então eu comecei a procurar sobre fórmulas de cálculo de quanto gastava a minha empresa por mês, qual que era o meu custo operacional hora. Eu não tinha calculado isso, eu já tinha estudado isso lá atrás, que eu sabia que eu precisava de um X para manter a minha empresa aberta, mas eu não tinha ciência que depois de algum tempo eu tinha que refazer esse cálculo para saber o quanto que ela estava me custando. E aí foi onde que eu vi que aquela margem que supostamente eu colocava de 40, 50 reais, ela não cobria minhas despesas. Foi onde que eu aumentei o meu serviço, né? Eu estabeleci que os serviços sofreriam reajuste por conta da hora, que foi aí onde que a gente fez aquela conta de quanto tempo levava cada serviço, né? Com base em cada serviço, a gente estipulou, a formatação leva tantas horas, ou leva tantos minutos. E aí, com base nisso, a gente multiplicou para saber qual que era o ponto de equilíbrio do 0 a 0 do custo, né, desse serviço. Porque, querendo ou não, mas é serviço. Tudo bem, é serviço, mas você tem um custo envolvido, a logística, a sua empresa, os funcionários, a energia, internet. Então, tem várias coisas que você tem que somar e diluir na sua hora operacional. E aí foi nesse dia que então eu criei, né, aprimorei uma tabela da qual eu colocava o preço do produto, e até hoje eu uso ela, com base nos ganhos. Hoje eu sei que eu não posso colocar nada menos nessa tabela do que 45% de lucro livre. Isso depende do produto, tá? Porque também tem produtos, o que, Priscila? O que acontece com algum tipo de produto? Né? Fala para eles. Você tem que pôr o imposto, né, da região que você está comprando. Às vezes você está comprando fora do seu estado, aí você tem que colocar o imposto do estado, colocar o imposto da cidade, né? E se de repente esse item que você está comprando ele vem de outro estado, tem uma diferença de alíquota que chama interestadual, que isso também tem que ser agregado. Então tudo isso foi implementado dentro dessa tabela e eu nem ligo por isso, né? Só chego lá, coloco o produto, quanto que eu vou pagar de frete efetivo para trazer ele para mim, e aí a margem de lucro. Nessa margem de lucro eu trabalho ali. E também tem os produtos que dão mais defeito e menos defeito. Você também vai ter que ver isso. Aquele produto que te dá mais defeito, que ele tem um risco operacional maior, você deve sim aumentar a margem de ganho sobre ele. Por quê? Porque num pedido que você precisa fazer para você traz 2, 3 e mantém esses outros no estoque. Porque se voltar em garantia, já está ali, você já pagou. Às vezes 2 entra no ponto de equilíbrio, né? Você fica no 0 a 0 se der problema. Então assim, aos poucos nós fomos crescendo e aprimorando essas coisas, né? Então a gente vai passar nesse vídeo para vocês, já está um pouquinho grande, mas eu acho que é um assunto importante que a gente deve abordar com calma, pontuar algumas coisas. Se você acha que é importante a gente, depois, né, do que você vai conhecer de agora para frente, ainda aprimorar mais alguma coisa, deixa nos comentários. Se está com alguma dúvida já de imediato, já escreve aí, porque isso vai ajudar a gente a produzir um conteúdo mais refinado para vocês, mais direcionado para suas questões, tá bom? Que nem a gente tinha marcado aqui, né? Que nem aqui, juros, né? Juros a gente colocou cartão, né? Porque que nem eu falei, se o cliente vai passar no cartão, você já tem que calcular ali na sua conta daquela peça o tanto que você vai perder. Se caso ele passar em crédito, se caso ele passar em débito, se ele quiser parcelar, até quantas vezes você parcela e quantas vezes você vai perder em cada parcela. Então você tem que ter já isso em mente, para você poder jogar um preço para que você depois não tenha que pôr a mão no seu bolso para poder pagar aquela peça que saiu.
E até falando mesmo de maquininha, que é juros, né? Juros sobre juros, porque cada parcela que ela passa para frente, mesmo que você tenha os juros da venda, você tem os juros da parcela. Fala assim, Marcelo, não tem juros de parcela, só os juros da venda e pronto, acabou. Sim, mas eu te antecipo que as maquininhas hoje elas têm um processo de antecipação automática e aí sim é juros sobre juros, né? Você vai pagar um percentual a mais sobre os juros exercido no começo para amortizar a antecipação dessa parcela que supostamente o cliente vai pagar lá para frente, né? Por isso que cartão de crédito é muito lucrativo para as empresas, porque você paga essa tarifa para a empresa para o dinheiro vir rápido para o teu caixa e também o cliente, quando ele fica com essa dívida em aberto, que ele não paga no dia, ele paga juros absurdos aqui no Brasil. Então, se você ter uma marca de cartão é muito boa, porque você vai ter umas margens de lucro muito altas. Mas aí na adimplência do cartão de crédito você pode pegar dados aí que é gigantesca. Mas a gente está falando das maquininhas, por quê? Porque hoje existe uma grande guerra das fintechs, que são as empresas de tecnologia voltadas para finanças, né? E essas fintechs, o que elas vieram fazer no mercado? Elas vieram quebrar as estruturas antigas, porque, por exemplo, antes você tinha Mastercard e Visa, né? Eram só essas, e depois entrou a Elo no mercado. Agora não, mesmo as bandeiras sendo grandes, existem outros sistemas de pagamento muito grandes, né? Que fazem você receber de forma rápida e aí eles conseguem quebrar os conceitos de financeiros, né? De toda a documentação, burocracia, espaço de tempo, você consegue já conferir o saldo ali na hora, o que vai ser, o que não vai. E antigamente, ó, gente, estamos falando em 2018, isso daí já não era assim tão evoluído, tão rápido, né? Em 2019 para frente que a gente teve um boom, que tudo começou a avançar rápido. E aí essas maquininhas facilitaram bastante. Então hoje você pega a maquininha aí, te dando 13% de antecipação numa venda de 12 vezes, 10 vezes, né? O cliente vai te comprar ali, parcelar em 10 vezes sem juros, e você vai pagar uma tarifa total efetiva sobre a venda de 13%, 15%. Depende do seu volume, você consegue negociar essas taxas, né? Chegando a melhores resultados. Mas antigamente você não tinha, então você tinha que esperar o seu fluxo de caixa, você tinha que ter um caixa de 30, 50, 60 mil para poder aguentar o baque aí da sua empresa, do seu fluxo de venda, né? 10 mil reais para quem é pequenininho, imagina, às vezes 10 mil é 2, 3 meses para você que é empreendedor doméstico, né? Que trabalha ali com pequenos atendimentos. Então, assim, uma grande barreira já foi rompida para vocês que estão iniciando agora. Basta você procurar, né, o que tem no mercado, tem várias, tem Banco Pan, tem Banco Original, tem Inter, tem... qual? Nossa, tem muito. Qual que é que a gente usa aqui? Tem da UOL lá, da PagSeguro, tem a Stone. Então, assim, um monte. Basta você sentar até a rede, que é a Mastercard que eu falei, a Visa, que é a Cielo, né, que é relacionamento direto. Essas daí também começaram a ter uma pequena transformação no comércio deles. Senta e define o que é melhor para você. Olhe bem as taxas, qual é a forma, né? Se acaso, que nem o cliente parcelou, mas você não vai receber parcelado. Qual é a taxa disso, ver tudo certinho, né? Para que você não fique no prejuízo em relação à maquininha, tá bom? E também a mensalidade, né? Isso, se você não atingir a quantidade de venda, né, que eles estipulam no seu contrato, porque eles amarram assim, ó, quantidade a ser vendida, você precisa vender 10 mil por mês. Para esses 10 mil eu consigo te fazer uma tarifa de 15%, supostamente falando, né, para parcelamentos até em 10 vezes. Esses 15% é efetivo total, tá? Se você parcelar em
em 10 vezes, 15%. Se parcelar em menos, aí tem as frações, tá? Que é reduzido, não chega a 15%. Então, por isso que a gente fala. E aí, Marcelo, como que então eu calculo? Ó, então você já sabe que é 15% vai só para maquininha, né? 15% é para maquininha. Maquininha é seu sócio dentro da empresa, ele leva a parcela embora com você. Então, de 10 mil, 1.500 é da maquininha. Só porque ela vai te financiar você trabalhar, tá? Então, quem está começando, quem está iniciando, tô fazendo um servicinho em casa, não sei o que, vou pôr um preço menor para o meu cliente, não é vantagem. Você vai continuar em casa, você não vai crescer, porque tem essas taxas, eles vão pegar esses dinheiro, então você passa um preço certo, passa um preço profissional, né? E aí o cliente vai até você, não se preocupa, porque se ele gostar do seu serviço, é que nem médico. Gostou do médico, vai. Gostou do técnico, eles vão até você. Então não passe preço baixo, né? Pensando, porque é que nem ele falou mesmo, a maquininha é um funcionário. É um sócio. Não é nem um funcionário, é um sócio, né? Porque você ganha porque mais. O funcionário ainda trabalha, né? A maquininha nem trabalha. É o sócio que só te leva o dinheiro. Na verdade, ele coloca o dinheiro antecipado para você dentro das suas vendas, né? Dentro da sua empresa, mas em contrapartida ele quer o dele no bolso, né? Então, assim, você fazer o seu cálculo o melhor possível. A gente vai pontuar que maquininha a melhor escolha na parte de juros, né? Não é que é juros de dedução para você, mas é algo que você vai ter que diluir e calcular na sua venda. Então pensa lá, ó, eu vou vender eu comprei um teclado a 100, né? Vamos falar que você comprou um teclado a 100 para repassar para o teu cliente. Você vai vender ele a 150? Vamos fazer uma conta, 150 menos 15%, quanto que dá? Você está ganhando 35? Não, você está ganhando nada, porque ainda tem o resto das coisas que tem o frete que você vai ter que pagar, a nota que você tem que emitir, que pelo menos é uns 8, 13%, depende da sua classificação. E o seu serviço, né? Da troca, né? Não é nem o serviço de troca, vamos tirar nessa hora aqui que ele vai estar livre. Mas ainda tem outras coisas que você não calculou. O que é o que você deve calcular junto disso, né? Que é os juros da maquininha, os juros efetivos da nota fiscal a ser vendida, né? Do estado que você está. E aí você tem a sua margem de lucro, que você queria ganhar R$50 livre, mas nesse caso não vai ser livre. Tá faltando dinheiro aí, né? Então, abre a sua mente para você ver que não é só colocar, eu vou pegar lá o teclado mais 50%, eu vou 150%. Gente, não soma, não fecha isso. Essa é uma conta que não fecha. E aí também que a gente colocou aqui, que era a mão de obra, né? Custo operacional, que seria o quê? Custo operacional, né? Tudo que você utiliza ali, o seu conhecimento, o lugar que você tá, você que paga aluguel, você vai ter que, né, dar um parecer, mesmo que você não pague aluguel, você tá na sua residência, você tem que fazer fracionado, porque você tanto mora nela como você trabalha nela, então tem que ter ali uma fração daquele dinheiro também que tá indo para aquele lugar que você tá utilizando para você receber equipamento, receber cliente, então tem que ser fracionado também. Luz, né? Porque você vai precisar de energia, água, que você tem que pagar e assim por diante. Se é funcionário, contador, olha aí tanta coisa já somada. Produto de limpeza, porque você vai ter que limpar o lugar, o espaço que você tá. Você tem que ter o produto de limpeza para limpar o equipamento. Então quer dizer, tudo essas coisinhas você vai ter que comprar, né? E depois diluir durante o mês e colocar durante o seu serviço, para que tudo aquele serviço que você for fazer durante o mês esteja pagando aquilo, né? E assim, então vamos resumir aqui, que já deu até um nó na cabeça, vai? Não aqui deu um nó, aqui a gente sabe do que tá falando, porque a gente vive isso todo dia. Às vezes na hora que a gente vai
fazer um fechamento de um serviço. Hoje mesmo a gente foi passar um serviço de um Mac. Ela recebeu um Mac e aí ela já passou a prévia para o cliente, só para sentir que o cliente ia querer, né? E aí o cliente já chorou. Falou, eu não quero gastar mais que R$500. Poxa, é um Mac, 15 polegadas, Core 7, não quer pagar nem 500 conto. Aí ela me passou isso. Eu falei, Priscila, aqui o orçamento dela, no mínimo R$800. O cliente não vai fechar. Falei, eu vou enxugar o serviço dela com base no nosso cálculo e dá para fazer um serviço rápido porque é um Mac que eu já tenho experiência. E aí é uma coisa assim que você, quando adquire algumas experiências, você consegue enxugar melhor o preço, né? E o tempo, E o tempo também, né? Porque senão não daria certo para fazer isso. Então, de quase R$800 que ficaria o equipamento dela, eu fechei para 680. Bom, enfim, passamos para cliente, realmente ela não quer fazer. Zero. Quer até vender. Mas vamos lá, não é o assunto. Onde que está o assunto aqui? Juros, né? Vamos resumir para vocês? Juros. Vocês vão ter que saber fazer uma conta de ponto de equilíbrio para saber qual é o seu custo operacional hora. E é o que a Priscila acabou de falar. Água, luz, telefone, espaço, aluguel, comida, se você, vamos supor que você trabalha no lugar, vive só disso, dilui a sua conta para você estar vivo ali, né, trabalhando. Né? O cafezinho. O cafezinho que te mantém ali acordado, né? Coloca isso como custo operacional, é um custo variável, né? Mas dilui ele ali dentro, né? Você vai ter que saber o seu custo fixo e depois os custos variáveis. Mas descobre qual é o seu custo fixo operacional hora. Porque esse custo fixo operacional hora, ele vai te proporcionar fazer cálculos melhores de quanto você vai poder ganhar de serviço. E aí você faz a conta da hora que você gasta. Isso é o custo, tá, gente? Estamos falando de custo. Por que dos juros eu tenho que saber isso? Porque se eu não souber isso, eu não vou saber o quanto eu posso ganhar livre, né? Então aqui na nossa empresa a gente já tem. Mas e para produto? Para produto, juros de imposto. Tudo que for imposto que está envolvido na sua empresa, vai lá e descobre. Tem muito programa que já vem com isso para você preencher no seu sistema. Aí você vai acabar descobrindo que realmente tem coisas que você precisa lançar e tem coisas que é melhor você lançar preventivamente como um juros, porque se você for ter que emitir a nota e coisa e tal, ou se de repente o seu fornecedor do seu estado não tem esse produto, você tiver que trazer de outro, fica um pouquinho mais caro e não mexer na sua margem de lucro, então isso para você é melhor. Então descubra qual é a quantidade de imposto total envolvido nisso. Aquele programinha lá do outro vídeo que fizemos de procedimento, que a gente utiliza o programa de entrada. É o mesmo dá também, porque na parte de estoque, quando você vai fazer a inserção do item, né, cadastrar o item, ele tem lá perguntando se é compra estadual, internacional, qual que é o CFLP, enfim, ele faz diversas de inserção de dados fiscais ali, para que quando você for fazer a sua venda SAT, sua venda DANF, a sua venda de cupom eletrônico, que já está extinto já, mas ainda existe, ele já calcula ali o imposto, tá? Então você tem que ir lá e preencher isso também. Então quem tiver esse programa, como que é o nome dele? SH Oficina. Quem tiver, procura lá, que lá já dá para você abrir um pouquinho, para você entender como que funciona esses cálculos, né? Mas descubra com o seu contador o quanto efetivo isso custa para sua empresa. E aí onde que está duas coisas aqui de imposto que deve ser calculado. É o imposto que você paga sobre a compra e sobre a venda, né, do produto quando você for vender. Dilui também o imposto acima das tabelas fiscais do estado, porque é o interestadual, coloca ali também, foi o que a gente fez. Acho que a gente tem 1,5
a 1,8 adicional de imposto na nossa tabela de cálculo de preço de produto. Por quê? Porque é ali que a gente vai fazer a margem de lucro nossa, tá bom? Então, maquininha, calcular o quanto você rende, o quanto é de despesa sua hora e o quanto de custo efetivo total na sua venda final, quando você tem que emitir e comprovar os dados no contador, tá bom? Então, você sabendo isso, você consegue, então, planejar a sua conta para ter ganhos, tá? Uhum. E lucros, para você ver se a peça tem retorno ou não, né? Se caso ela não tiver, então ela te dá um lucro bom, que é onde você pode, não precisa pedir 2, 3, 4 para deixar de estoque, porque você sabe que aquela peça vai te dar problema e depois você vai ter que trocar. Então, se ela não tá problema, então você tem um ganho melhor sobre ela. Lucro, que seria o que é? Dinheiro no bolso, que você pode pegar esse dinheiro e investir em outras coisas, né? Que você precise na sua empresa, às vezes uma máquina, ou às vezes até funcionário, mão de obra, né? Ganhos, depois que eu ganhei esse dinheiro, que eu fiz esse lucro, o que eu faço com ele? Reinveste. Você pega e sempre reinveste, né? Na verdade, na hora de você passar o preço para o seu cliente, pensa assim, ó. A gente vai falar aqui do Acer e do Lenovo. Já que a gente está abordando o teclado, a gente vai dar esse exemplo. Aqui na nossa empresa sempre entra teclados Acer e Lenovo, né? Os IdeaPad 320, 310, S145, todos eles compartilham do mesmo teclado e eles dão problema em série, ou seja, isso é lucro para a sua empresa, que você sempre vai ter que ter. E aí na hora que a gente vai passar para o cliente, a gente já faz uma margem de cálculo para ter pelo menos mais um, né? Hoje a nossa empresa já tem um estoque, mas antigamente era assim, eu vou ganhar X reais livre para mim e vou pedir mais um para o estoque. E se caso der um problema, eu tenho de imediato troca e aciono o fornecedor no meu tempo, e aí é o risco operacional de empreender. E aí também eu tenho depois um lucro livre quando vier um segundo cliente daquele mesmo produto, né? Só peça coisas que tenham rotatividade, tá bom? E também às vezes o frete, né? Às vezes você pedindo 2 peças, o frete é de grátis. E aí você ganha uma vantagem. Sim. Ali, né? E dá pra você já começa a ter mais lucro. Aquele ditado, né? Quem tem dinheiro faz dinheiro, né? Quanto mais dinheiro você pode colocar no negócio, mais lucratividade você tem. Se você puder comprar um lote de uma caixa fechada de teclado e você tem essa rotatividade, você tem esse dinheiro, você faz mais dinheiro, porque em vez de você pagar 100 numa unidade, você vai pagar 70, porque você vai negociar com o seu fornecedor para vir mais rápido. E aí aquele frete que ia vir por preço de nem vai vir, ele vai te dar o frete. Então pensa assim, ó, quanto melhor a sua negociação na compra, também você aumenta o seu lucro, tá bom? Uhum. Então o que a gente pensa que é assim mesmo, né? Lucro, juros embaixo. Juros. E os ganhos. E ganhos. Isso aí, para trás do seu pescoço. Então, lucros, juros e ganhos. Então, o juros sempre vai voltar para cá para a gente calcular. E saber se vai validar. Né? É bom você fazer 2 vezes isso, ver se está sobrando, para que você tenha depois... Os ganhos também, né? Vai vir por juros. Tudo você tem que... Não pense que, eu vou ter lucro, vou ter ganho e tô feliz. Não, mas aí às vezes aqui esse lucro, esses juros, esse lucro e ganhos, se você pôr no lápis, na ponta do lápis ali calculando, ele vai voltar para cá, ó, para os juros. Tá? Que você vai estar perdendo, então você tem que ver, calcular bem esses juros aqui para você ter lucro verdadeiros e ganhos. Aí depois daqui dos ganhos,
Aí a gente pode colocar investimentos, né? Investimentos como? Em peças, em máquinas, em estoque, em produtos de limpeza, coisa que você sempre está utilizando mais, você pode deixar ali de estoque para você, funcionário, mão de obra e aí por diante. Então, o que falamos hoje? Lucros, juros e ganhos. Calculem bem calculado para vocês não ficarem no prejuízo, para não precisarem baixarem seu preço, porque você vai baixar seu preço, você não está ganhando, você está perdendo, tá bom? Calcula a maquininha, calcula cartão, porque se você está utilizando o cartão para comprar suas peças, você tem que ter o dinheiro na hora da fatura. E se aquele cliente não vem para retirar o equipamento? Tudo você tem que ser pensado. Você tem que pensar, tudo dando certo eu vou ter quanto, tudo dando errado eu vou ter quanto. Então, calcule bem calculado, tanto para certo quanto dando errado, tá? Calcule essas duas opções, porque se der errado, você já calculou o risco que você está correndo. E aí você não vai ficar no preju e nem vai ser pego desprevenido, né? Pelo menos você vai saber de onde que você vai tirar e qual vai ser o menor juros possível para colocar na operação. E então é isso, a gente falou muito e não falou nada, né? Porque é um assunto bem complexo, porque deveríamos mostrar... Eu vou compartilhar depois a tabelinha bem simples que eu tenho aqui de calcular juros, né? Sobre efetivo valor final de venda. Então aí a gente vai compartilhar essa planilha com vocês, é uma planilha bem simples, eu vou pedir para você encaminhar o e-mail para mim e aí eu compartilho ela com você, tá bom? E nisso já fica fechado o assunto, não tem mais nada, porque é um assunto bem longo, se a gente for colocar juros compostos aqui para falar, vai horas. Vai virar uma aula de matemática. E a aula de matemática não é boa, né? É chata pra caramba. E é isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.